Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Destaque em Pauta. Hoje vamos conversar com a consultora técnica do IRGA, Jossana Seolinceira, sobre as perspectivas do clima para o Rio Grande do Sul. Então, neste restante de colheita do trigo, também temos uma área muito grande de soja ainda para semearmos e também está acontecendo a semeadura do arroz um pouco mais avançada, mas ainda temos em torno de 60% da área semeada, falta ainda 40% da área semeada, e as previsões, pelo que indicam e pelo que conversamos ontem também com a Jossana, são de chuvas para os próximos dias. Muito bom dia, Jossana, seja bem-vinda ao Destaque em Pauta. Muito bom dia, Leonardo, muito obrigada pelo convite de vocês. Então, Jossana, segundo o comunicado do IRGA, publicado no último dia 20 de outubro, as chuvas de setembro foram impactadas pelo El Niño e um El Niño de intensidade forte. O que isso significa? Por que é feito esses levantamentos e essa intensidade forte, ela permaneceu ou como podemos avaliar? A gente teve o El Niño declarado em junho, né? E lá em junho a gente tinha até a expectativa, né, de que ele fosse de intensidade muito forte. Os meses foram se passando e agora, no mês de setembro, então, que nós, de fato, sentimos o efeito do El Niño. Então, o El Niño é aquecimento das águas do Oceano Pacífico e esse aquecimento gera distúrbios ao redor de vários locais do nosso planeta. E aqui para o Rio Grande do Sul, o efeito maior do El Niño, né, é o aumento das precipitações aqui no Rio Grande do Sul. E como eu sempre comento, né, o El Niño foi declarado em junho, não é a mesma coisa que eu ali e ligar ou desligar o interruptor da luz, né, começou o El Niño, já vai começar a chover horrores aqui no Rio Grande do Sul. Demora 3, 4 meses para esses efeitos começarem a ser observados aqui no estado. E aí, então, se passaram esses meses, né? E aí, a partir de setembro, que observamos esse aumento, que foi bem significativo aqui no estado, com recordes de precipitação, acumulado mensal de precipitação, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, e o local onde a gente tem estação meteorológica do IMET, que registrou o maior volume mensal acumulado, foi em Encruzilhada do Sul, com 680 milímetros. Então, é um volume de precipitação bem expressivo, principalmente quando a gente pensa que na safra passada, né, a gente estava suplicando por chuvas aqui no estado, né? Teve locais que durante toda a safra não acumulou 500 milímetros o ano passado. E esse ano choveu 400 a 600 milímetros aí em vários municípios aqui do estado. E esses levantamentos, eles são importantes, né? Não só para o setor da agricultura, para o campo também é importante, para a gente ter esses parâmetros, né? Quando a gente tem uma expectativa lá na metade do ano, vai ter uma laninha, o que eu vou esperar para a safra? Vai ter um El Niño, o que eu vou esperar para a safra? Vai ter aumento de chuva, diminuição, aumento de temperatura ou diminuição de temperatura? Porque isso gera impactos, né, na sociedade e no campo também. Teve ali no relatório que vocês divulgaram, tem uma previsão, né, de probabilidades de intensidade para o El Niño até dezembro deste ano. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Isso. Então, os americanos ali, a Universidade de Colômbia, uma vez por mês atualizam essas probabilidades, né? A primeira delas é a manutenção do El Niño, então até o final do ano, início desse ano, início do próximo ano, 2024, a gente tem 100% de probabilidade de que o El Niño vai se manter, né? Então, ele se mantendo até dezembro ou janeiro, por exemplo, muito provavelmente ele vai influenciar o nosso clima, o nosso regime de precipitação aqui no sul, até março, abril. Então, durante toda a safra 23, 24, a gente vai ter a nossa safra, né, sendo regida pelo El Niño, e aí é aquele viés de precipitação acima da média. A outra probabilidade é sobre essas intensidades. Então, assim, durante o mês de setembro,
nós tivemos anomalia de 1,5 graus Celsius positivo, que estaria no patamar de um El Niño forte. Mas a NOAA utiliza oficialmente, né, para caracterizar a intensidade do El Niño, as anomalias trimestrais. E a última que a gente tem é do trimestre julho, agosto, setembro, que ficou em 1,3 graus Celsius positivo. E aí, essa anomalia ainda estaria dentro da categoria de intensidade moderada. Mas o que os prognósticos indicam é que o El Niño deve seguir se intensificando até dezembro, agora novembro, dezembro, pelo menos até o final do ano, e ele chegar à categoria forte, né? Então, nessas anomalias trimestrais, ele superar a anomalia de 1,5 grau, no caso, né? Chegando à categoria forte. E com relação até outono do próximo ano, então, que aí pegam a colheita da soja também, milho, né? Pega toda a safra aí para a gente ter uma ideia de como vai ser, então, o que essas previsões, na verdade não são previsões, são, me ajuda a utilizar o termo certo, Josana, são mapas, né? Das anomalias, das precipitações, quais são as perspectivas, então, do clima para até o outono do ano que vem? Isso. Bom, então a gente tem agora para o mês de novembro ainda previsões de as precipitações ficarem acima da média em todo o estado. E aí para dezembro, janeiro e fevereiro, com a chegada do verão, né, a gente tem um aumento da temperatura e tudo mais, e aí a gente tem uma maior ocorrência das chuvas de verão, aquelas pancadas de chuva mais regionalizadas. Com o El Niño, né, acredita-se, isso é quase descartado, que não vamos ter aquelas estiagens que tivemos nas últimas safras, né, que foram tão danosas, principalmente para a nossa agricultura. Mas pode acontecer de algumas regiões do estado terem precipitação acima da média, algumas mais próximas à normal e algumas até com precipitação abaixo do normal. Então, nesses 3 meses do verão, dezembro, janeiro e fevereiro. Para março e abril, aí já final do verão, início do outono, a gente pode ter o que a gente chama na meteorologia do repique do El Niño, que é quando a gente... Pelo comportamento da atmosfera e principalmente do regime de chuvas, a gente percebe, assim, parece que o El Niño está indo embora, mas a gente tem aquele aumento das precipitações de novo. Então, e com também esse período do outono ali, a gente tem começa a ter a passagem de frentes frias mais regulares aqui no estado. Então, com o aquecimento lá do Pacífico, né, com o El Niño, a gente pode ter essas frentes frias gerando um pouco mais de chuva e aí a anomalia da precipitação ficar positiva, né, acima da média, nesses meses de março e abril. E esses meses compreendem já o final, a metade para o final do período de colheita do arroz e a semeadura da soja, né, que como a gente está tendo um certo problema agora com a semeadura da soja, né? Provavelmente vai atrasar um pouco o pico da semeadura da soja esse ano, então a colheita também tende a atrasar, e aí a gente pode ter algum problema com a colheita da soja devido a um excesso um pouco maior aí de precipitação entre março e abril. Com relação, então, aos próximos 15 dias aí, nós temos a semeadura da soja, como você falou que está atrasado, mas também temos a colheita do trigo, principalmente aqui na região norte do estado do Rio Grande do Sul, que está aí com um pouco mais de 80% da área ainda para ser colhida. O que a gente pode esperar, então, nesses próximos 15 dias, Josana? Sim, então a gente tem essa semana ainda com maior instabilidade aqui no estado, né? Principalmente entre a quinta e a sexta-feira, tá? E aí depois a gente vai ter alguns dias de tempo seco, que seria entre os dias 4, né, que é no sábado, até a próxima quinta-feira, dia 8, em princípio, 8, 9, ali na parte norte do estado. Então seriam pelo menos 5, quase 6 dias de tempo seco.
E aí depois a chuva retorna, tende a retornar, ela ingressa, né, pela fronteira com o Uruguai, deve ingressar no dia 9, e aí vai até o dia 14 de novo, com precipitação aqui no estado. Então, paralisando novamente essas atividades de campo. Uhum. E a semeadura aí do arroz, Jussana, a gente vê aí que, principalmente na planície costeira interna e costeira externa aí, nós não temos 50% da área semeada ainda, né? Isso terá algum impacto na produtividade? Sim, essas regiões que tu comentou, as planícies costeira interna e externa e a região central também. Isso, a central a gente tem 13% ainda, menos do que na região costeira interna e externa, né? Exatamente. Então, são regiões que acabaram tendo uma maior frequência e volume de precipitação nesses últimos dias, né? E aí, então, acabou atrasando a semeadura do arroz. As demais regiões, fronteira oeste, campanha e zona sul, como teve um volume menor de precipitação em uns períodos maiores de tempo seco, então conseguiram avançar bastante. O impacto do atraso da semeadura, né, que deveria, o mês ideal, assim, a gente poderia dizer, seria principalmente o mês de outubro, né, mas a gente tem produtores que iniciam a semeadura início de setembro, 20 de setembro, e ela se estende normalmente, a maior parte dela, até pelo menos 15 de novembro. Mas o mês, a maior parte, né, da semeadura no estado acaba ocorrendo normalmente no mês de outubro, que é o que não aconteceu na maioria das regiões. Então, esse atraso na semeadura vai fazer com que o período reprodutivo do arroz ele não ocorra no período em que a gente tem maior radiação solar aqui no estado, que é entre os meses de dezembro, janeiro, até metade de fevereiro. Vai acabar ocorrendo um pouco depois, e isso faz com que a produtividade vá ser menor do que aquelas se o produtor conseguisse semear na época ideal. Claro, isso depende de cultivar também, né, ciclo da cultivar, mas a tendência por esse atraso, né, principalmente nessas 3 regiões aí, é de que a produtividade acabe diminuindo um pouco, e além disso, né, como eu comentei, como a gente tem uma expectativa durante a safra toda de ter mais chuvas, a gente tem menor radiação solar e o arroz gosta bastante de sol, né? Então, também devido a esse fato, se espera que a produtividade ela seja um pouco menor em relação a, pelo menos, as 2 ou 3 safras anteriores. Outro dado que chamou atenção na divulgação do relatório de vocês foi a questão das temperaturas aí, tendências de temperaturas acima da média, né? O que, em paralelo com uma umidade que nós teremos maior devido aos maiores níveis de chuva que teremos no período aí de produção, principalmente de soja e arroz, teremos uma probabilidade de entrada de doenças maior, né, Jussana? Isso, diferentemente das últimas safras, que foram muito secas, né, aqui no estado, essas doenças acabaram não sendo tão impactantes, né, como pode ser que seja nessa safra que estamos que está em andamento agora. O que acontece com o El Niño, né, como tu comentou, a gente tem mais dias com chuva ou nublados, então isso faz com que, principalmente se a gente tem noites com céu encoberto, a temperatura mínima ela não cai tanto, ela vai ficar mais alta, e durante o dia também, se fica nublado, a temperatura máxima também acaba não subindo tanto. Possivelmente, né, muito provavelmente, a gente vai ter anomalias acima da média, né, principalmente na temperatura mínima, ou seja, temperaturas mínimas mais altas e as temperaturas máximas não tão altas como a gente teve nos últimos verões. Então, isso faz com que a média fique acima da normal, né? Então, temperaturas um pouco mais altas, com uma umidade relativa do ar mais elevada também, ou dias aqueles chuvisqueiros e tal, e aí faz com que as folhas tenham o que a gente chama de molhamento foliar, né, por uma maior quantidade de horas. Então, isso é um fator que faz com que essas doenças
consigam entrar na planta com uma maior facilidade. Então, isso vale, a gente já viu no trigo agora, né, uma maior incidência de doenças esse ano, e aí possivelmente, né, no arroz com a brusone e na soja com a ferrugem asiática, né? Então, são fatores que vão favorecer essas doenças, né? O impacto, né, o tamanho do impacto disso vai depender, né, durante a safra agora, principalmente o verão, de como que essa combinação de temperatura e umidade vai acontecer. O produtor precisa ficar atento, né, no manejo das doenças, né, por exemplo, a ferrugem asiática, antecipar, né, não deixar, fazer as aplicações nos momentos certos, proteger a planta para evitar aí que, se nós tenhamos, que com chuva que nós vamos ter, né, e podemos ter uma produtividade maior também, precisamos proteger essa produtividade e para isso precisa fazer um bom controle, né? Exatamente. É um ano que provavelmente, né, essas culturas de sequeiro, elas vão ter produtividades melhores, né, em relação às últimas safras. Então, é um momento, né, do produtor ficar bem atento às previsões aí. Essas previsões de 15 dias são bem interessantes também para fazer essas aplicações, né, de forma mais assertiva, né, e não ter perdas lá na frente. Tá certo. Conversei então com a Jossana Seulinceira, ela que é consultora técnica do IRGA, que trabalha com agrometeorologia. Obrigado, Jossana, pela tua participação aqui no Destaque Rural, e a gente está à disposição aí sempre que necessário. Certo, muito obrigada pelo convite, Leonardo, e até a próxima. Até a próxima.